Bem, boa tarde a todos que nos acompanham nas redes. Boa tarde a Brígida Baltar e a José Bechara, nossos convidados de hoje. Gostaria de agradecê-los por terem aceitado participar desse projeto da Casa Roberto Marinho, Conversas de Casa, onde estamos realizando um conjunto de entrevistas, de conversas com artistas, curadores, parceiros, nesse momento que a casa está fechada para visitação do público. Para começar, só para a gente dar uma introduzida no assunto, eu gostaria de contextualizar o porquê do convite de Brita e Bechara para essa conversa, né, juntos nesse momento. E isso se deve muito porque na obra de vocês, a ideia de casa, o conceito de casa, a memória da casa está presente, né? Em momentos diferentes da trajetória de vocês, a casa surge como um território, como uma paisagem extremamente fértil, né? E por isso, nesse momento que estamos isolados, cada um na sua casa, essa troca, eu acho que ela é bem rica e importante. E eu gostaria de iniciar a conversa sugerindo que contem, que compartilhem conosco como que a ideia de casa surgiu na obra de vocês. Fiquem à vontade, quem quiser começar, Brita, Bechara. Brígida. Pronto, vou começar. Queria agradecer, Luiz, bacana estar aqui nessa conversa. Bom, a minha ideia de trabalhar com a casa surgiu há muito tempo atrás, né? Quer dizer, marcou muito assim os anos 90, vamos dizer. E, na verdade, foi um momento que eu estava numa busca muito grande de identidade mesmo, assim, de quem eu sou, depois de vir testando um monte de aventuras, assim, vamos dizer, de tentar fazer teatro, de fazer faculdade de história, numa pluralidade assim, de experiências, né? E quando eu resolvi transformar aquela casa, não só na minha casa, mas como o lugar das minhas experiências artísticas, porque eu já estava iniciando, né, pesquisas em arte desde os anos 80, mas de uma forma muito ainda também, eu frequentei Parque Lage nos anos 80, então foi o auge da geração 80, e aí fiz desenhos, até eu estou aqui na casa do meu pai, né, que eu estou em quarentena com ele, e aí aqui atrás tem um trabalho meu dos anos 80, porque meu pai deixou nas paredes e não deixa eu tocar, ele adora esses trabalhos. Muito bom. Aí eu entro aqui, aquela assim, momento anos 80, assim. Mas, enfim, aí quando eu entrei realmente naquela casa, que foi uma casa que eu vivi em Botafogo, ali foi um embate muito grande comigo mesma, eu acho que foi um processo de eliminação, né? O que realmente eu quero, o que eu não quero, quem eu sou, quem eu não sou. Então, isso fica, abre a gaveta, mexe aqui. E aí a casa foi virando um laboratório, assim, né? E eu não conseguia fazer nenhum trabalho de arte que ficasse além daquela grande arrumação. E aí eu comecei a fazer fotografias, eu comecei a me fotografar, comecei a fazer umas pequenas ações na casa. E depois, refletindo sobre todo esse processo, eu acho que, para mim, teve todo um momento que começou nessa busca de identidade muito grande, mas eu comecei a ampliar essas reflexões para uma coisa mais profunda do que é uma casa, né, simbolicamente, para todos nós, né? Sim. E eu sentia que era muito como se fosse uma extensão do próprio corpo, sabe? Porque quando a gente está com a gente mesmo, o corpo, né, a pele, é aquele limite, né, do seu pensamento, né, da sua existência ali. E para mim, a casa passou a ser quase que
essa pele estendida, sabe? Então, era um lugar que as minhas reflexões, que eu comecei a perceber esse lugar como esse corpo estendido, sabe? Então, comecei a fazer essas experiências, né? Foi quando eu desenhei o molde do corpo na parede e teve essa experiência que eu chamei de abrigo, né? E depois, que eu acho que é uma coisa que até tem muito a ver, talvez, com o Bechara também, eu acho que a nossa geração ali, né, foi muito marcada também por uma coisa do material. Então, eu comecei a trabalhar com tijolo, trabalhei muito com o próprio material, com reboco, com tijolo, e tinha essa verdade do material. Então, eu colhia goteiras e eram goteiras de verdade, não existia representação. Eu colhia lágrimas, tinha que ser lágrima mesmo. Então, essa pureza do material, né? No caso, eu lembrei das experiências do Bechara com ferro também, né? Esse radicalismo, né? Do material. Então, o tijolo, eu trabalhei muito desenhando com o próprio pó, depois o tijolo passou a ser pó, e aí criaram outras experiências. Essa ideia do tijolo, para mim, interessou muito como um elemento, vamos dizer assim, como um símbolo particular de uma estrutura, né? Um tijolo. Como ele pode se tornar maleável quando ele vira um pó e virar outra coisa, enfim. Aí, não vou me estender, senão vou ficar falando muito tempo. Eu acho mais legal ter a conversa, mas foi esse o ponto de partida, assim, né? De trabalhar com a casa, assim. O trabalho da casa, ele aparece, para mim, acidentalmente, como quase tudo que eu tenho a impressão que resulta em alguma coisa na qual eu confie, seja na pintura, seja na experiência escultórica, sempre tem um processo de planejamento, os planos dão errado e um acidente é reconhecido como uma possibilidade razoavelmente confiável, torna-se confiável a partir do momento que você começa a investigar e se dedicar àquilo. Nesses dias que a gente vive agora, em que eu, pelo menos, que obviamente vale para mim, para alguns iguais, em que eu fico oscilando entre abordagens mais pragmáticas sobre o que a gente enfrenta hoje e procurando dimensões filosóficas e tal. Nessa oscilação, eu me dou conta que eu tenho feito muitos inventários mentais sobre diversas coisas, sobre tudo, né? Desde o arco é muito grande, vai desde a natureza, a coisa diária minha, né? Com meus filhos, com minha vida, que eu tenho feito e tal. E eu tenho me dado conta assim, de que nenhum dos planos que eu fiz a vida inteira deu certo. Todos os meus planos deram errado. E se alguma coisa deu certo, o que deu certo foi confiar na possibilidade de aproveitar algo acidental. Os acidentes são muito importantes para mim. Eu realmente me sinto atraído pelos acidentes, né? Eu me lembro assim, a menor coisa, tudo que eu compro, se eu compro uma coisa, se uma mala, ela vem com um pequeno defeito. Se eu compro um computador, ele vem com um pequeno defeito. Isso me fez aceitar a falha e as imperfeições como fenômenos que contêm beleza, contêm muita coisa. Isso tem a ver com a casa pelo seguinte, porque, eu repito, ela vem de uma coisa que foi um acidente. Eu havia sido convidado para uma residência de artistas pelo Avinaldo Farias. Eu tinha acabado de fazer uma Bienal de São Paulo e 2 meses depois participei dessa residência. Para a Bienal eu havia sido convidado como pintor e chego nessa residência, que era uma residência de 15 dias, com 100 artistas do país inteiro. Aquela Bienal tinha tido a característica de vasculhar artistas que estivessem o mais distantes possíveis desses centros que a gente reconhece como centros mais dinâmicos, né? Foi 2002, Bechara? Foi 2002. Sim. Foi 2002. E eu me lembro que, para encurtar, já eram 10 dias de residência, eu não conseguia produzir nada. Ninguém era obrigado a produzir nada. Havia essa dúvida no começo do convite, tem que produzir, não tem que produzir? Não, não tem que produzir nada.
foi o evento mais fascinante que eu participei nessa coisa do Circuito das Artes e foi incrível. Bom, e eu havia sido convidado como pintor, 10 dias depois eu não conseguia pintar nada, eu não sabia por quê, hoje eu sei, como o meu trabalho se dá muito por conta do acidente, da falha, eu preciso estar envolvido por uma espécie de poeira de erros que o ateliê vai acumulando ao longo do tempo, né? Eu preciso estar rodeado. Lá eu tinha uma paisagem limpa, linda, eu me lembro era inverno, era maio, muito frio, no interior do Paraná, noites sem lua, estrela, muito frio, sem artistas, pô, uma alegria danada. Eu falei, eu não tenho de onde. O Suede, uma vez, eu me lembro dele falando sobre essa coisa de influência, né? Ele usa uma ideia muito bonita, que ele diz assim, olha, um passarinho que posa num galho teve que decolar de outro, ele saltou de um outro galho para posar nesse. Lá eu não tinha isso. Então, eu, muito desesperado, numa certa noite, eu estou dentro de um dos chalés que a gente ocupava como trabalho, e eram 3 da manhã, eu já me sentindo um enganador, achei que estava enganando todo mundo, eu não consigo trabalhar, eu não sou artista, um fanfarrão e tal, e eu percebi, teve uma hora que a noite, muito escura lá fora, ela encosta na moldura de uma janela que estava aberta, e nesse instante, isso foi um segundo, o que eu tinha era uma moldura que moldurava um preto sólido, uma cor preta sólida. Falei, pô, isso não é uma janela, o que está lá fora não é uma noite, isso é um quadro. A partir dessa formulação rápida, tudo aconteceu muito rápido. Eu peguei uma cadeira, uma mesa que eu estava sentado, uma mesinha de centro, peguei essa mesa e enfiei na janela. Na hora que eu enfio a mesa de cabeça para baixo na janela, eu me dou conta de que existe uma possibilidade, ocorre alguma coisa ali que eu posso dar como uma escultura de caráter geométrico. Eu pego uma mesa, viro de cabeça para baixo e enfio numa janela. A janela não é mais janela, a mesa não é mais mesa. O que eu tenho é uma combinação de verticais, horizontais e tal. E aí, cara, eu senti disparar, assim, em alta velocidade, uma série de considerações sobre o que estava acontecendo. A casa nasce de uma ação de base formal. E passei a noite enfiando móveis pelas janelas e tal. Falei, tem alguma coisa aqui que eu não sei bem o que é. E é sempre assim comigo. Pode ser que aconteça da gente falar de outros trabalhos e isso vai ser repetido. Sempre acontece, eu estou diante de uma coisa que eu não sei o que é, e a partir daí eu começo a pensar e investigar. Ler, desenhar, escrever, especular, etc. E tal, mas nunca é a priori. Quer dizer, é a priori, mas nunca dá certo. Então, tem um problema, um acidente que se coloca, que assume um certo protagonismo, né? Ou não assume, ele fica ali latente, você toma e coloca como protagonista de uma sequência de ações dali por diante. Então, ela nasce de uma operação que tinha digamos assim, um engendramento formal, né? Eu estou construindo uma escultura, é uma escultura que se dá por adição, né? E a ideia é construir uma escultura de caráter geométrico, combinando verticais e horizontais. Acontece que eu fazia isso com a casa e com o mobiliário doméstico, que são elementos de uma coisa que a natureza inventa de um lado, né? Os ninhos, as conchas, as cavernas, etc. e tal, e o homem inventa de outro, né? Nessas duas espaços, digamos assim, elas obedecem ao mesmo propósito, proteger. Como o homem é um indivíduo mais complexo, vai proteger o homem física e intelectualmente também, né? Ele é um depósito intelectual de memória no mobiliário. Então, a partir daí, eu me dou conta de que eu estou com uma coisa um pouco mais complexa, que pode ser legal de explorar, né? Então, tem a coisa formal, mas tem esse objeto, né, muito poderoso, inventado pelo homem, para proteger a si e suas memórias. É muito comum você... A Brígida está na casa do pai. É muito comum você, de repente, voltar a uma casa dos seus pais, dos seus avós, olhar para uma poltrona e o cheiro dela te remete a ações que ela guardava. Por exemplo, eu me lembro, na casa de avós, quando eu era pequeno,
tinha uma poltrona que o meu avô paterno sempre sentava. Então, quando eu sentia o cheiro daquela poltrona, eu me lembrava dele sentado, o que ele fazia, as histórias que ele contava. Ele cozinhava para a gente, né? Para os primeiros netos. Minha família, tanto materna quanto paterna, é enorme. Mas os primeiros netos, eu sou dos mais velhos. Eu me lembro dele fazendo isso. Então, assim, esses móveis estão impregnados da gente, né? Eles estão cheios de nossas coisas ali, né? De tempos que passamos ali, sentados na mesa. Não é raro você, quando senta numa mesa com uma família um pouco maior, né? Tem pelo menos uma ou duas cadeiras que são marcadas sem ter sinal nenhum de marcação. É o hábito de sentar, né? Eu, quando sento com meus filhos e os pares dos meus filhos, a mesa fica um pouco grande. Tem sempre lugar que eu sento, tem sempre lugar que a Dedina, minha mulher, senta também. Isso é um hábito. Então, essa impregnação de nós mesmos nas coisas me chamou a atenção para outra questão, para o trabalho que eu chamei de A Casa, que eu acho que guarda possibilidades infinitas, né? Muito mais do que a abordagem formal do trabalho. Tem a ver com a ideia de proteção. Embora essa casa inverta essa noção que a gente tem familiar da moradia. Alguém uma vez me perguntou o que tem dentro. Eu falei, dentro tem perdimento. É uma casa hostil. Ela fala exatamente da ideia de que aquilo que a gente inventou para nos proteger e guardar pode muitas vezes ser muito hostil, né? A gente está cheio de experiências diárias disso, né? Violência doméstica, né? Enfim, todo tipo de violência que pode acontecer dentro daquilo que o homem inventou para ser o seu coisa que o protege o mundo. Um lugar que deveria ser... É o único lugar que você pode contar vitórias e derrotas, né? A gente conta... Eu conto derrota, mas eu tenho uma certa dificuldade. Não é para qualquer um que eu conto derrota. Esse caso eu posso contar. Agora, você imagina que você tem uma casa que ela te hostiliza. E o que te hostiliza não é a casa, é você, impregnado naquelas coisas. E daí você pode criar uma série de... Agora, a partir disso. Richard, eu acho interessante a gente perceber que, no seu caso, essa ideia, né, dessa casa surge quando você está fora da sua casa, né, do seu lugar de segurança, vamos dizer assim, né? E no caso de Brígida, ela está indo cada vez mais explorando a casa dela, dentro da própria casa, né? Assim, o sujeito é o corpo, e no seu caso, é a casa que expulsa os móveis, é um sujeito, né? Eu acho que é interessante a gente pensar nisso também, assim, Brígida. O que você acha dessa casa que você foi entrando como... Passam várias coisas na cabeça. Eu tenho muito na memória o trabalho do Bechara com os móveis saindo. Eu já vi maquete, né, dos móveis que saem, assim. E eu hoje de manhã eu estava pensando isso, falei, nossa, que interessante essa conversa, justamente sendo mediada e organizada pela Casa Roberto Marinho, né, que é uma casa que, aliás, o site está primoroso, né? Você consegue ver a casa com todo cuidado, né? Vai passando por aquelas tapeçarias, aqueles móveis incríveis. Então, e, ao mesmo tempo, o Bechara expulsa os móveis. Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito instigante esse pensamento, porque, por um lado, tem toda uma importância desse patrimônio, né? Dessa história, a história de tudo, né? Dos móveis, da própria obra de arte, a história, a memória, num sentido mais amplo. E tem também uma coisa que eu penso muito hoje, como nós coisificamos o mundo, como o mundo está cheio de coisas, assim. Então, tem uma hora que, assim, eu adoro também, eu tenho um lado que, assim, eu dou uma importância enorme também a uma desmaterialização desse... né, do ser humano, que tem quilos de coisas. No outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando da quarentena dela, que ela fica
eu acho um absurdo eu ter tantos copos, porque eu uso só um, eu adoro um copo só, eu tenho milhões de copos. E é verdade, a gente tem muitas coisas e está super... E eu acho essa uma conversa importante para hoje também, talvez fuja um pouco do assunto casa, mas não, mas como o ser humano ele está, e já é um projeto que já está visto que não está dando certo, né? Porque o que se acumula de lixo, como está desorganizada a materialidade do ser humano, como ele coisifica, coisifica, coisifica. Então, eu achei muito interessante, porque até a própria arte, né? Como a arte também é uma produção de objetos no mundo, de coisas no mundo, né? E acho esse um assunto interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu observo e tenho um prazer enorme com a inteligência de obras de arte muito desmaterializada. Ao mesmo tempo, acho instigante e fico feliz de ver a história da escultura. Eu adoro escultura, eu tenho um trabalho em escultura também. Então, são esses dois lados, né? A importância dos patrimônios e das histórias. Então, eu acho interessante, né? Até em relação à Casa Roberto Marinho, a importância dessa casa, né? Dessa coleção, né? Enfim, junto com esse assunto, né? Que a gente está aqui trazendo. A casa também passou por essa mudança, né? O filme que você viu, inclusive, na internet, é um filme que conta a história da casa antes de se tornar o centro cultural. Porque ela meio que expulsou também todos o seu mobiliário e se transformou em espaço de cultura, né? Que aceita novas coisas, que aceita novos acervos, novas obras, né? Exatamente, assim. Então, essa é uma mudança também. É porque eu não visitei ainda a casa. Eu tinha entendido que ela funcionava como, por exemplo, a Eva Cabim, que mantém um pouco a história, mas mistura o acervo. Não, chama-se Casa Roberto Marinho, mas ela hoje é um espaço para receber exposições que tem pontos, né, que lembram o uso que a casa teve um dia, que hoje em dia ela tem um novo uso, uma nova forma, mantendo, né, toda aquela estrutura, mas ela tem um novo uso. Mas, de qualquer maneira, sempre abrigou coleção. Né? Coleção, então, né? A ideia de coleção. Essa coisa de proteger, né, a obra, isso sempre que isso está sendo mostrado de uma outra maneira. Tem uma dinâmica hoje que não é mais uma dinâmica íntima, né, privada, doméstica, e passou a obedecer uma dinâmica que tem que oferece, né, se oferece para o público, né, para se espalhar pelas cabeças, sei lá, corações das pessoas e tal. Mas sempre teve. Eu estava pensando uma coisa que a Brígida falou, essa coisa de esses inventários, né, de você refazer, aproveitar esses momentos que você é obrigado, quer dizer, a gente está sendo obrigado a isso. Não está passando porque... por isso, por exemplo, eu tenho muita dúvida. Aliás, não tenho dúvida alguma. Estou absolutamente certo que essa ideia de novo normal é uma ideia muito legal, mas hippie demais. Eu adoro os hippies. Eu teria sido hippie se pudesse ser hippie. A ideia de quê? Não entendi. Quando a gente voltar, a gente volta a um novo normal. Não volta a um novo normal, nada. Uma vez conversando com um de meus filhos, o filho mais velho, ele estava falando sobre isso, ele falou: pai, a humanidade atravessou tragédias muito mais devastadoras e não mudou. Ela muda enquanto é obrigada. Né? Eu tenho uma série de considerações sobre essas coisas assim. A gente, como indivíduo humano, ele é muito fascinante porque ele guarda duas forças igualmente intensas e opostas. A mesma força que constrói a poesia, a literatura, o cinema, a arte, o pensamento elevado, etc. E tal, igualmente destrói. A gente não se livrou de uma espécie de gene.
o gene da selvageria, aquilo que nos mantém na vida selvagem, não foi dominado por aquela questão de humanidades que a gente fez ultimamente. Então, não acho que a gente volte. Agora, por um bom tempo, a gente vai pensar nessas certezas que a gente tinha. Eu estou com uma exposição inteira travada em São Paulo, na minha galeria, Marília Razuc, ia ser inaugurada no dia 18 de março. Um pouco antes a gente conversou e eu falei, olha, não dá para ter exposição, vamos parar. A exposição chama-se, está lá, não é chamava-se, não chamava-se, mas ela será mostrada em algum momento, numa outra época, chama-se Modos de Condenar Certezas. Eu, talvez por conta dessa fascínio pelo acidente e desenvolver afeição pela falha, pelas imperfeições e tal, não sei o quê, eu tenho muito problema com certezas, com espaços afirmados, territórios, isso aqui é assim. Eu tenho muito carinho, muito interesse exatamente por territórios que oscilam, né, que atravessam gêneros que parecem definidos e não são e tal. Então, eu acho que esse momento que a Brígida estava falando, a amiga que ela citou, aqui em casa é a mesma coisa. Assim, a gente tem muita coisa e não usa, né? E isso vai servir para você eleger, eu tenho impressão, é uma impressão, porque eu não tenho certeza de nada do que vai acontecer, né? Infelizmente, eu me lembro de uma outra crise que a gente teve recentemente, que foi a crise de 2008, foi uma crise financeira no mundo inteiro. A diferença daquela para essa, que essa a gente convive com a possibilidade de morrer. Real. Eu tenho 63 anos, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, se já deu uma pequena entrevista, o que você vai fazer quando você... A primeira coisa que você vai fazer quando isso tudo passar, eu falo, primeiro eu tenho que chegar lá. E eu estou tomando os cuidados para isso. Tem uma corrida antes, né? Coisa, juro, ou vou sair andando nu na rua, ou vou para a Bahia dançar forró com uma dedinho na minha mulher, sei lá o que eu vou fazer. Primeiro eu tenho que atravessar isso. É um ingrediente novo, né? Mas, Bechara, vocês não acham que... Eu não sei, eu tenho pensado, acho que você tem razão, essa coisa. Ficou também um momento, né? A gente acaba refletindo bastante, né? Porque é uma coisa tão inusitada que a gente está vivendo. Mas é incrível, porque assim, o que acontece é que está havendo uma desaceleração. Sim. E é incrível que nessa desaceleração a natureza vem. E isso eu tenho observado isso, tenho escutado isso, tem me interessado isso. Os bichos começam a... No outro dia teve uma matéria que as tartarugas estão nadando super felizes, a poluição está muito menor. Baía de Guanabara, tartaruga. Exatamente. Aí a gente começa a dizer, meu Deus, então, o que eu acho é que assim, não adianta a gente pensar assim, no ideal, mas está assim, nítido que essa desaceleração, assim, talvez seja impossível, né? Um retorno tão primitivo, já que a tecnologia também é incrível, né? A gente propicia coisas incríveis de redes e inteligências e na medicina, em todos os setores, na ciência. Então, esse equilíbrio que tem que se que é o caminho, né, de desacelerar e apontar para as coisas sustentáveis, incríveis. Só que, assim, eu super acredito na geração mais nova mesmo. Eu sou otimista, eu acho que o mundo vai mudar e que mude por esse caminho, porque, enfim. Eu acho, então, eu adoro pensar nisso, né? Isso é um mundo muito bonito. Eu saio do meu carro, eu tenho ido para o meu ateliê trabalhar, né? Não vou todo dia, vou apreensivo, mas entro no meu carro, na garagem do meu prédio, só salto lá, não tem ninguém no ateliê, etc, etc. Estou mantendo algumas regras de segurança. E no caminho, eu tenho escolhido caminhos mais longos para ir olhando a paisagem e tal. E está linda. As palmeiras se oferecem para você, se exibem vaidosas e exibidas. Mas o que eu acho é o seguinte, alguns indivíduos e alguns grupos podem mudar, que são os indivíduos e os grupos que estavam já predispostos a isso, e faltava um
uma chave para virar e tal. Eu, possivelmente, vou mudar algumas coisas em mim, mas o que eu acho que, diferente do indivíduo, a humanidade, ela, como tal... Você conheceu o Reinaldo Royals? Sim. Luiz conheceu o Reinaldo também? Não. Curador do MAN, a Brígida conheceu. Era um cara muito culto, muito inteligente. Uma vez ele disse para mim, a gente conversando um pouco, ele falou para mim que eu falei sobre uma coisa de humanidade, ele falou, olha, eu tenho horror à expressão humanidade, porque sempre que alguém usa a expressão humanidade, ela precede a narrativa de uma tragédia. E é verdade. Eu depois fiquei pensando nisso, eu nunca escutei alguém contar um grande feito e falar, isso é da natureza humana, não humanidade, fala natureza humana. Então, eu não acho que a gente volte ao normal por algumas... que a gente volte a um outro normal por algumas razões. Vai haver uma mudança, mas eu acho que passado um tempo... Primeiro tem que voltar para um começo. Eu acho que a gente vive aquela experiência de estar jogando um jogo de tabuleiro, você tira uma carta e fala assim, volte para o começo ou volte 30 casas. Tudo vai voltar, as coisas vão ser restartadas de novo, mas a civilização inventou um conjunto de coisas que vai ser difícil se livrar dela. Ele vai desacelerar, né? A menos que esse vírus esteja precedendo uma tragédia que a gente não conhece, se isso for dominado, passados alguns anos, o sistema financeiro vai voltar a ser o que voltou a ser. Falavam em 2008 que tudo vai mudar, não mudou nada. As pessoas continuam vendendo no mercado financeiro o que querem e tal. Tudo bem, eu não estou julgando, não. Eu só tenho pensado nisso e estou expressando. Eu acho que as coisas retornarão. Parte de uma geração que é muito nova, que não está enfrentando esse problema que a gente enfrenta, ele é enfrentado de diferentes maneiras, diferentes intensidades, por diferentes camadas da sociedade, né? Seja por conta da renda, seja por conta da educação, do conhecimento acumulado, etc., cultural, etc., etc. e tal. Somos atingidos mais ou menos do mesmo jeito. Mas tem uma parte que está muito protegida, né? Uma turma que tem 10 anos, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Esse pessoal daqui a 15 anos, é possível que... Não acho que a gente leve tanto tempo. Eu desejo, se a gente não enfrentar uma onda muito mais devastadora, né? Isso realmente passar, for dominado e tal, eu acho que no segundo semestre de 2021 a vida estará mais ou menos como estava no primeiro semestre de 2019. Né? Então, eu não falo isso como elogio, é uma pena. Eu gostaria que as Palmeiras continuassem exibidas e vaidosas, como eu tenho... Cada notícia que eu escuto, assim, o Panda conseguiu gerar um vídeo. Ontem choveu no Rio. Todos os dias são lindos os dias no Rio de Janeiro. Né? Lindos. Tipo assim, a natureza está mandando. É ela que manda. É mentira que a gente mande nela. Ela está mandando. Um pequeno vírus. Não estou falando de terremoto, não estou falando de placa tectônica se mexendo onde a gente não esperava que se mexesse. Não estou falando de um meteoro que veio ou de uma mudança radical do clima. Estou falando de um vírus, que é uma coisa que a gente está acostumado com ele. Desses coronavírus, tem mais de 7 andando por aí, né? E ela parou a gente. Ela parou a Boeing, ela parou a Lockheed, parou o banco tal, ela parou todo mundo. Mas ela está nos obrigando a parar, não está parando porque tem vontade. Né? Então, repito, eu acho que alguns vídeos vão mudar. Eu mudo. Estou com 63 anos de idade. Nesse momento dessa parada obrigatória, né, que estamos tendo que fazer, como é que você falou um pouco do ateliê que vai às vezes, como é que vocês estão lidando com isso? Vocês deram uma parada de fato? Tem algum pensamento em produzir? Como vocês estão lidando com esse momento, assim, sem definições, né? Assim, como é que isso tá atingindo vocês? Na verdade, assim, o meu pai tem 90 anos. Então, eu tive, como a gente teve que, né, ficar sem ajudante dele, tudo isso, eu precisei cuidar dele. Então, eu tive que fazer a minha quarentena junto com ele, que está sendo uma alegria, assim, porque é uma coisa tão rara, né? Eu poder conviver com meu pai de 90 anos e, ao mesmo tempo, eu tenho uma netinha também. Eu tenho 2 netinhos. Eu tenho uma netinha de 4 anos. Tenho 2 netinhos.
Aí a minha netinha de 4 anos, eu me relaciono muito, ela é muito minha amiga. Então, acaba que são as pessoas que eu estou mais convivendo, esses dois polos de idade, assim. É muito rico e muito interessante isso, né? Só que, assim, eu naturalmente era uma pessoa muito caseira, mesmo namorando aqui, e sempre trabalhei em casa, então eu tenho uma exposição para o ano que vem, também provavelmente vai adiar e tal, que eu estava com planos de ir para um certo caminho, mas que eu mudei para continuar fazendo um trabalho de bordado que eu já vinha fazendo, mas que é uma coisa que eu consigo fazer em casa, né? Então, para mim, tá bem tranquilo. E agora tem uma coisa que muda a rotina, né? Eu acordo, eu tenho que varrer tudo, tenho que limpar, né? A gente passou a ter isso, bota a roupa, pendura a roupa e faz, né? Tem uma série de tarefas que passaram a fazer parte também, mas que eu acho que dá para ir fazendo tranquilamente, assim. Tá legal, assim, quer dizer, tá preocupante, né? Tá tudo isso que a gente conversou, tá sério, tá. A gente teme esse momento, mas eu tô levando dessa maneira. E trabalhando, eu continuo trabalhando e cuidando do meu pai e de mim. Legal. E falando com os amigos, né? Falando com os amigos virtualmente, né? Passou a ser maior essa demanda virtual também. E você, cara? Então, cara, eu ando muito aborrecido, muito aborrecido. Mas aí o aborrecimento passa logo quando eu me dou conta da sorte que eu tenho de estar na minha casa, pedindo o que eu quero pelo cartão de crédito, os caras entregam aqui. E quando eu penso nessa sorte, é muita sorte, porque eu realmente fico um pouco comovido quando eu lembro de uma população gigantesca, né? Eu posso ficar, juro, vários meses aqui que não está tudo certo. Tem gente que não pode, né? Não é são muitas pessoas, são milhões de pessoas. Não tem opção, cara, e já vivem uma vida desgraçada, né? São 500 anos de país e a gente não resolveu essa porcaria ainda, mas enfim. E me lembro também daqueles profissionais, né? Todo o pessoal da saúde, médicos, médicas, enfermeiras, enfermeiros, motoristas de ambulância, bombeiros, essa gente toda, que não tem tempo para ficar pensando em dimensão filosófica do que está acontecendo, nem reclamando de nada. Então, assim, quando eu me dou conta, às vezes eu fico aborrecido, eu falo assim, cara, deixa de ser palhaço, que você não tem direito, não está autorizado a reclamar de nada que seja vinculado à ideia de humor, né? Ato de mau humor. Então, acontece, mas logo eu sou... Da questão do trabalho, eu tenho conseguido trabalhar. Eu tenho ido para o ateliê quase todos os dias e acontecem 2 ou 3 coisas interessantes assim, com o trabalho agora. Eu, uma vez em Lisboa, eu até que agora estou me lembrando, quero ver até que fizeram umas perguntas, e ganhar vários artistas para um livro lá, me perguntaram o que não pode faltar numa exposição sua. Eu não entendi a pergunta. Eu falei assim, como assim não pode faltar? Eu falei, não. Aí a pessoa que entrevistou, uma pessoa disse que não pode faltar, por exemplo, assistente de montagem, não pode faltar não sei o quê. Eu falei, bom, então sei. Pode faltar tudo. Eu não preciso de nada para fazer uma exposição. Claro que eu preciso. Mas também, se não tiver, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer a exposição que dá. Se eu não tiver nada, eu vou fazer a exposição. Então, hoje eu chego no ateliê, eu estou em possibilidade de comprar... Eu não posso comprar materiais. Em parte porque as lojas estão fechadas, você não pode comprar. Em parte dos materiais que eu uso são importados. E eu câmbio do jeito que está. Só se eu acordar com raiva de dinheiro. Então, aí importa aí as tintas e tal. Então, eu não posso comprar materiais. Zero. Não posso comprar nada. Então, estão acontecendo 2 coisas. Eu estou trabalhando com o que eu tenho. Sim. Fazendo economias que eu não fazia antes, muito cuidado com as coisas, com os pincéis, com as sobras e tal, não sei o quê.
reaproveitando, tentando trabalhar trabalhos que estavam encostados no ateliê porque não estavam indo por um bom caminho, mas não estavam tão ruins a ponto de eu destruí-los. Então, tem no dia a dia do ateliê, a gente mais ou menos faz isso. Tem trabalho que você não gosta muito, mas deixa lá num canto. Eu terminei 3 trabalhos grandes, de mais de 3 metros cada um, desses que estavam encostados, e eu acho que deu certo. E, Bechara, isso não te dá um prazer enorme? Eu tenho um prazer, eu estou tendo esse prazer também de trabalhar, eu tive essa estratégia. Já que eu estou na quarentena, a mesma coisa, eu não vou poder fazer pesquisa, porque como eu tenho um trabalho bem diversificado de materiais, às vezes eu preciso, né, visitar, olhar oficinas e tal. Aí, como não dá para a gente ter essa mobilidade, eu tive essa estratégia, eu vou trabalhar com o que eu tenho na mão, com o que eu tenho em casa. Sim. Então, assim, isso dá um prazer enorme, tem me dado um prazer enorme, que é esse prazer de, sabe, de não precisa comprar mais, você já tem aqui, vamos, né, fazer com o que tem na mão. E uma outra carência que acabou ficando muito boa, assim, eu tinha algumas exposições esse ano e cancelei as exposições, né, sem data para remarcar. Exposição no Brasil, exposição fora, está tudo individuais, está tudo desmarcado. E aí eu estou trabalhando sem agenda e como eu fico em silêncio absoluto no ateliê, porque o ateliê tem uma certa dinâmica, tem assistência, telefone, liga para um lugar, transportador. Tem uma dinâmica no ateliê que desapareceu do ateliê. Então, a minha relação com... Está tão pura, tão direta, que às vezes eu acho que eu estou ficando louco. Eu escutei o trabalho falar comigo. Falei, peraí, estou escutando vozes. Está muito pura essa relação com o trabalho. É só eu e ele, não tem mais nada interferindo. É óbvio que é sempre assim, né? Ninguém faz o trabalho de um artista, né? O artista faz o trabalho baseado em várias coisas, né? Inclusive o que ele toma do mundo ao redor, mas é ele que faz. Sempre foi assim, mas está diferente. Nada acontece. O meu ateliê fica em Santa Teresa, tem uma posição muito de sorte também, porque é voltado para a boca da Baía de Guanabara. Então, eu estou sobre o aeroporto de Santos Dumont. Esse dia eu estava no ateliê e corri para a janela por causa de um barulho estranho que eu tinha escutado, embora fosse familiar. Era um avião decolando, sozinho, sobre a Baía de Guanabara, só ele, mais ninguém, tipo, tirando onda com a gente. Olha, eu posso uma coisa que ninguém pode. Sei lá para onde ele estava indo, né? Então, assim, eu não tenho som de nada no ateliê. Então, a relação com o trabalho está muito direta, é mais desafiador, mas dá muito... Eu, quando estou em casa agora, toda vez que eu chego em casa, vou dormir pensando amanhã, eu quero estar no ateliê, eu vou voltar para tentar continuar aquilo que é... Então, a maneira de trabalhar está muito diferente. Está completamente diferente, mas está muito boa. Não vou dizer que está melhor, ela está boa. Eu acho que o trabalho ajuda muito nessa hora. Muito, né? Você com o trabalho, bom, sabemos disso, né? Que é essa coisa. Salva muito, ajuda muito. É por isso que eu, de novo, volto a dizer que a gente tem muita sorte, eu tenho muita sorte, e eu procuro me lembrar disso, porque eu posso fazer uma coisa que a maioria esmagadora não pode. Né? É verdade, Bechara. Eu acho que você falou uma coisa muito certa. A gente está vivendo esse momento com muita sorte mesmo, muito privilégio, porque está muito complicado, né, as notícias quando a gente escuta, né, e a gente não tem como não falar de um representante político que fala coisas terríveis, né, assim, de não proteção, né, para essa coisa que é tão importante agora, que é a vida mesmo, né, da população, né. Eu acho que é isso, né? Nos proteger, nos cuidar e tentar minimamente enxergar algum horizonte, nem sei que seria possível não, mas chegar lá, né? Como o Bechara colocou. Tem que chegar lá e entender o que vai ser para frente. Uma coisa de cada vez. Primeiro chegar. Depois que chegar, eu vou abrir a porta devagar assim e vou ver se dá para sair mesmo. E se puder, cara, juro, já falei. A Dedina falou assim, você está prometendo isso? Eu falei, claro que prometo, querida. Está prometido.
A gente vai, não vai nem de avião, vai de carro para o interior da Bahia, escolher um forró com muita sanfona e dançar 2 dias de forró lá, até cair cansado. O Bechara falou uma coisa interessante, ele usou a palavra proteção, né? Quando ele começou a falar do trabalho dele. Realmente, assim, é incrível, voltando à conversa inicial, né, sobre casa, Sim. como mais do que nunca ela se tornou, né, esse símbolo da proteção, que é, como, né, como a gente sabe, é uma coisa da existência mesmo, não só da natureza humana, como você falou, mas de tudo, dos ninhos, das cavernas, né, como, né, de todos as grutas, todos os lugares possíveis para se abrigar. E, mais uma vez, a casa é esse lugar, né? Essa pele, esse lugar de proteção. A casa e o corpo, como você falou no começo, a casa e o corpo. Né? O corpo é a primeira casa. Né? O corpo é a primeira casa. A segunda casa é uma casa para proteger o corpo. Né? Mas o corpo é a primeira casa. Então é isso. E, ó, gente, é o seguinte, é proteger, e proteger dentro do possível, evidentemente. Não estou falando demagogia, não. Fazendo demagogia. Mas, aonde é possível, se for possível, que às vezes não é, você proteger o mais fraco que está ao teu redor. Entendeu? Sim. Eu estou nessa situação que eu estou bem, eu estou falando com vocês da minha casa. Está ótimo aqui. Daqui a pouco eu vou fazer uma massa. Não, antes tem que passar um pano úmido no chão. Aliás, descobri que casa tem muitos cantos para você passar pano úmido e a porcaria da vassoura não entra em todos os cantos. Em alguns você tem que ficar de joelho, se abaixar e enfiar a mão lá no canto para passar o pano com lisoforme. Então é o seguinte, mas olha que beleza. Isso é uma beleza, pô. Eu posso fazer isso na minha casa, protegido, ligo no telefone, peço um iFood. Cara, qual é o preço disso numa situação que a gente tem? Então, assim, se sobrar energia, dá um pouquinho de proteção para quem não tem isso, né? Eu estou falando isso aqui agora só porque eu sei que outras pessoas vão escutar, então só para lembrar, né? Podendo, não precisa ir muito longe, não. Porteiro no teu prédio, o cara que entrega não sei o quê, dá uma gorjeta maior dessa vez, sei lá, porque o cara tá na rua, entendeu? Sei lá, cara, eu não sei, eu sei o seguinte, tá muito difícil saber alguma coisa no momento, né? Eu não sei de nada, né? E aí você falou, tá muito difícil não falar. Esses dias me pediram uma opinião sobre esse cara aí, o ocasional, o presidente de ocasião. Eu falei, cara, não quero falar. Não, você tem que se posicionar. Ó, tenho nada. Ninguém tem que me dizer o que eu tenho que fazer, não. Tenho nada. Né? Mas o que eu acho é o seguinte, é muito baixo isso tudo. Né? Aí eu fico pensando assim, depois de ler o que eu li, depois de não ler o que eu quero ler ainda, tem muita coisa, eu não sou um leitor contumaz, tem muita coisa bonita que eu quero ler. Ver os filmes que eu vi, não ter visto os que eu ainda verei, lidar com as pessoas que eu lido, então, encostar no pensamento que flutua em torno das atividades da gente. Eu pensar nisso, eu não quero saber, não. É ocasional, vai passar. Causar uma coisa, até porque eu queria ver se eu achava, assim, sem demorar muito. É uma gente muito baixa, não dá para... Ontem, nesse grupo do mar, né, o grupo que tem do mar, que as pessoas ficam conversando e tal, aí passaram um texto que o Nuno Ramos escreveu. Vocês leram esse texto? Não. Saiu no Instagram. Eu vi parte, não li o texto inteiro, não, vi parte do texto. Então, é tão interessante, tem super a ver com... tem um pedacinho que eu acho bacana ler aqui. Ele fala, nós é que temos que pará-los, mesmo fechados em casa. Nossa quarentena não deve ter nada de doméstica. Não pode ser feita de minisséries, leituras de Proust, cuidados com orquídeas. Nossa varanda deve se transformar, não sei como, numa arena política. Eu achei super bonito, isso tem a ver com o que você está falando também, Bechara, porque claro que tem esse lado doméstico, sim, né, que a gente está descobrindo aí como varrer um canto, né, e mil outras tarefas que a gente não obrigado. fazer. Obrigado.
E ao mesmo tempo, eu acho que é um momento também importante de manter as conexões, né? Assim, através das redes. É isso que ele falou, a nossa arena continuar, a nossa varanda se manter uma arena política, né? Assim, nesse sentido, né? Isso porque a gente não pode descer para a rua, né? A hora que puder descer, né? A vantagem para alguns é que a gente tem que ficar em casa. Você não pode ir para a rua, manifestar-se, protestar. Não pode. Então, a varanda vira uma arena por enquanto, mas... Vocês acham que isso... É um modo de dizer, né? Não é varanda, né? É a coisa de você manter as conexões possíveis, né? Tem um papel aí, temos que ir encontrando esses caminhos dentro da casa, dentro das nossas casas, como o Bessara falou, ajudando quem precisa, produzindo quando é possível. Achei muito interessante a fala de vocês com esse resgate do que estava um pouco parado, né? Assim, estava lá com uma ideia que ficou ali para amadurecer, né? E que também vem à tona e que é prazeroso nesse momento resgatar. A carência faz que se retorne a essas obras inacabadas ou parcialmente prontas ou a ser repensadas, né? Eu acho essa parte muito interessante também. Trabalhe-se com o que tem e vamos andando. Gente, eu queria agradecê-los. Se vocês tiverem mais alguma fala, algo a pontuar, ainda está aberto aqui o nosso canal, mas eu queria, antes de qualquer coisa, agradecê-los pela participação, pela contribuição, sempre muito rica. Eu só quero agradecer uma coisa que eu queria ter feito no começo, a gente entrou conversando, agradecer ao convite da casa, Roberto Marinho, a você, Luiz, que está mediando, moderando isso, agradecer a Brígida por aceitar dividir essa pequena janela comigo, sou um admirador dela e do trabalho dela, e aí a todo mundo, ao Lauro e a todos da casa, e é isso, só isso. Eu também, igualmente, agradeço também a casa, Luiz, Bechara, foi bem bacana, fiquei feliz com essa conversa. Obrigado, gente. Um abraço. Sigamos fortes. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.